Aqui, vamos trabalhar então. Vamos falar sobre concordância. Por que eu vou falar disso com vocês? Não vai dar tempo de falar tudo hoje, é claro. Mas nas próximas duas aulas ou três, a gente vai trabalhar um pouco a questão da gramática mesmo. Eu ensinei para vocês o que é coesão, o que é coerência. E agora eu preciso mostrar a aplicação dos recursos. Então, vai parecer aula de português. Porque, né, não existe produção de texto sem linguagem. A linguagem que a gente domina é o português. E aí, então, a gente vai ter um revisional de língua portuguesa. Para vocês poderem saber usar melhor os recursos de coesão no texto de vocês. Eu fiz a correção de uma aluna essa semana. E aí ela falou assim, Lica, mas o que eu poderia melhorar nos parágrafos tal, tal e tal? Então, o que a gente pode melhorar no decorrer dos nossos textos para poder ter uma coesão melhor? A gente precisa melhorar a linguagem que a gente aplica, escolher melhor as preposições, as conjunções. Só que quando a gente fala de coesão textual, a gente não está falando só disso, só desses conectivos. Se eu usar preposição e decorar um monte, eu vou ficar bem na redação. Não. Então, eu preciso saber das regras da gramática, todas elas decoradas? Não. Vocês precisam ver as regras, ter uma noção e se policiar em relação a elas. Como que faz esse policiamento? No dia a dia. Vocês estão numa fase em que vocês estão fazendo o quê? Vocês estão se preparando para uma prova. Serão analisadas, serão colocadas sob teste. Então, não existe forma melhor de se preparar a não ser se testando, sendo vocês mesmas as avaliadoras e as corretoras dos erros de vocês. Então, a partir de agora, com as informações que a gente for falando nessa aula e nas próximas duas, eu acho que eu consigo fazer tudo isso, vocês vão aprender regras da gramática, rever, vocês já sabem, já ouviram falar em algum momento. E aí, vocês vão ter por objetivo, um desafio que eu tô lançando, usar essas regras no dia a dia, na conversa de vocês, nas atividades que vocês fazem. Eu tenho que fazer um exercício de geografia. Observa a sua linguagem ao responder às questões discursivas, que aí vocês vão treinando. Não treina só na hora de fazer redação, não. Tá bom? Então, para quem tem o material e queira acompanhar, a gente vai falar sobre concordância. Por enquanto, é uma concordância verbal. Qual que é a regra geral da concordância verbal? O sujeito sempre, indubitavelmente, vai concordar com o verbo em número e pessoa. Quando eu falo de concordância em número, é a pessoa do verbo, é a voz verbal, né? É o singular ou plural. Se o sujeito for um sujeito simples e ele está no singular, o verbo tem que ser singular. Se o sujeito é um sujeito composto, o verbo precisa concordar com ele também. Então, quando eu falo que o verbo concorda com o sujeito em número, é isso, singular e plural. E como que o verbo concorda com o sujeito em pessoa? Aí é a voz verbal que vem por trás. O padeiro gritou. O padeiro é o sujeito. O padeiro passou e gritou. Os verbos passou e gritou, ambos estão no singular. Por quê? Quantos padeiros passaram na minha rua? Um. Então, se o sujeito está no singular, não importa quantos verbos eu utilize na minha oração. Todos eles concordarão com esse sujeito e permanecerão no singular. Se fosse, os padeiros passaram e gritaram, seria no plural, porque os padeiros é um sujeito simples, porém ele está no plural. Então, isso é regra, não muda, não tem exceção. Sujeito concorda com verbo em número e pessoa, ok? Na gramática, existem aqueles casos que a gente chama de casos específicos. São algumas palavras, são alguns
São palavras. São algumas palavras que para elas, só para elas, existe uma regra. E são exatamente essas palavras que a gente inconscientemente escolhe usar nos nossos textos e aí cometemos falhas de coesão porque são palavras que, por serem palavras muito exclusivas, a gente tende a não dar muita ideia para ela e a gente mistura a regra dela com a regra geral. Vamos ver alguns desses casos específicos. Tem o caso em que a gente não flexiona os advérbios em gênero e número. Primeiro, o que é um advérbio? Alguém sabe o que é um advérbio? Verbo é a palavra que expressa a ação ou estado do sujeito, concorda? Logo, advérbio, coloca na cabeça de vocês, ad, soma, vérbio, de verbo. Advérbio é um modificador do verbo. Para existir um advérbio, tem que ter verbo na oração. E o que o advérbio faz? Ele modifica ou ele intensifica o significado do verbo. Por exemplo, estou meio triste. Eu poderia dizer, estou triste. E o sentido permaneceu. Mas eu usei o meio. O meio é um advérbio de intensidade nesse contexto. E aí ele está dizendo mais ou menos a proporção da minha tristeza. Ou então eu digo assim, estou muitíssimamente feliz. Estou é um verbo. Muitíssimamente é um advérbio de intensidade que ele está ali, ó, coladinho no verbo para modificá-lo. A gente tem advérbio de lugar, de intensidade, de negação. Quer ver um advérbio que vocês usam bastante na oração? Alguns advérbios que vocês usam? Nunca, jamais, extremamente. Não lembro, mas esses três eu tenho certeza que vocês têm por hábito usar. É errado usar advérbio? Não. Ele é recurso que a gente usa no aspecto de coesão para modelar melhor nosso texto. Só que a gente precisa lembrar que os advérbios, eles não aceitam flexão de gênero e número. Então, se o verbo concorda com o sujeito, em casos específicos, o advérbio não vai fazer essa concordância, porque ele não permite essa flexibilidade. Quer ver um exemplo? Quando diz assim, ó, ela estava meia nervosa com o Enem. Ou ela estava meio nervosa com o Enem. Qual das duas opções está correta para vocês? Meio nervosa ou meia nervosa? Meio no masculino, que você falou? Exatamente. E aí você fala assim, ué, Lica, mas eu não tô entendendo. O sujeito é feminino, o verbo tá concordando com o sujeito, o adjetivo também tá concordando com o sujeito, mas o advérbio não. Por quê? Porque o advérbio meio, ele não aceita flexão, porque não existe o feminino de meio como advérbio. Se eu disser meia, é numeral ou substantivo. Ou é a meia que eu coloco no pé, ou é meia de metade, de parte, duas partes que se dividem. Tem como dividir o nervosismo, partir ele no meio? Não tem. Tem como dividir sentimentos? Não tem. Então, nesses contextos, o advérbio meio é invariável. Por que ele é invariável? Porque ele não parte. Eu posso dizer assim, a porta estava meia aberta?
ou a porta estava meio aberta? Qual é o certo? Passou um caminhão, não escutei. Não. Sabe por quê? Porque não tem como eu partir a porta na metade. A menos que seja aquela porta antiga, né? Que tem uma parte de cima e a parte de baixo, assim. Depende da porta. Mas não tem como. O certo seria a porta estar meio aberta. Quando que eu uso, então, a palavra meia? Existe a metade de uma hora? Então, nesse contexto, eu posso usar a palavra meia. Gastei 1h30 fazendo a prova. Porque a hora permite divisão. Então, o meio pode flexionar, ele varia. Entenderam? Vocês nunca vão dizer na vida de vocês: estou meia cansada, estou meia feliz, estou meia pobre, estou meia deprimida, estou meia desesperançosa. Não. Vocês não se dividem, não tem como. Vocês sempre estarão meio. Tá bom? Então vamos tocar para Caxambu. Agora o verbo haver no sentido de existir. Nesses casos, quando o verbo haver é um verbo que a gente chama de verbo irregular. O que é um verbo irregular? É um verbo teimoso. Ele não aceita as regras gerais, não, sabe? Aí ele tem uma necessidade de ter uma regra só para ele. E os verbos irregulares são aqueles em que a gente não consegue fazer algumas flexões, algumas adaptações. Então, a gramática se vê na necessidade de servir esse verbo. Então, ela abre uma brecha só para ele. E o verbo haver, no sentido de existir, é um verbo que nos dá trabalho. Tá bom? Por quê? Porque ele não aceita ser flexionado. Nesse caso, ele não aceita concordar com o sujeito. Se o sujeito estiver no plural, eu não posso dizer houveram, porque ele não aceita. Quer ver o exemplo da apostila? Diz assim, ó: houveram muitas dúvidas sobre a prova de matemática. Muitas dúvidas é o sujeito. Houveram é o verbo. Se o verbo houver está sendo aplicado no sentido de existir, ele não aceita concordar com o sujeito de jeito nenhum. Ele sempre permanece no singular. Então, o correto seria: houve muitas dúvidas sobre a prova de matemática. Esse verbo haver, ele tem regras para tudo. Para vários. Verbo no sentido de existir, verbo indicando o tempo transcorrido. Há anos eu não vejo minhas tias de São Paulo. Ele não consegue ir para o plural de jeito nenhum. Não existe plural de a. O verbo haver no sentido de tempo transcorrido, por exemplo. E eu preciso saber disso? Precisa, porque se você colocar, você vai perder ponto na coesão e automaticamente na coerência. Então, o verbo haver no sentido de existir, nunca, jamais, next biribas, pode ser utilizado no plural. Ele não aceita essa flexão, tá bom? Mesmo se ele tiver acompanhado de locuções. O que é uma locução? É quando existem duas palavras que pertencentes à mesma classe gramatical. Exemplo: pode haver, deve haver. São duas locuções. Por quê? Porque elas são compostas por dois verbos. A gente chama isso de uma locução verbal. Eu posso dizer assim: podem haver várias formas de solucionar o problema. Pode haver várias formas de solucionar o problema. Melica, mas por que não está no plural se são formas de solucionar o problema? Porque o verbo haver, no sentido de existir,
Nunca na vida, em hipótese nenhuma, não importa a posição que ele esteja na oração, ele nunca vai ser empregado no plural. Verbo haver no sentido de existir. Como que eu sei, Lica, na hora de escrever? Você vai procurar a compreensão do sentido do seu verbo. Você olha assim, bom, esse verbo aqui tá dando ideia de existir, de tempo transcorrido, verbo haver, eu tô usando pra quê? E aí você vai saber se aplica ou não a regra, tá bom? E por que eu tô falando disso? São erros muito comuns que a gente pratica porque no dia a dia, na fala, nós não nos policiamos. Eu não me policio. Eu, como professora de línguas, eu não me policio. E eu aposto que vocês também não ficam se corrigindo o tempo inteiro e não fica aplicando a gramática toda hora, né, gente? Porque se a gente for usar a gramática, a gente nem se comunica com as outras pessoas, que a gente é expulsa do planetinha. Então, por não termos esse hábito, na hora de escrever, o que a gente faz? Cai nos nossos erros da fala do dia a dia. É automático. A gente não tem controle. Aí a gente vai fazer o Enem e toma. Por isso a gente precisa se policiar agora. Atingir uma maturidade. Vocês estão numa fase que vocês estão atingindo maturidade linguística. Vocês estão conhecendo a língua portuguesa como nunca antes. Estudaram a vida toda, só que agora vocês estão olhando para ela com um olhar mais maduro, para poder aplicar o que a língua portuguesa te oferece, a fim de construir um texto coerente, coeso e digno de uma boa nota. Tá bom? Essa aula, ou aula desse tipo, são muito detalhistas. E aí, o bom é que eu tô gravando para a Gislaine, e aí eu posto no YouTube e eu vou postar no grupo para vocês reverem quantas vezes vocês quiserem. Porque é mesmo muita informação. Sugiro que quem tiver disponibilidade, que imprima essas fotos que eu mandei para vocês. Se não tiver como imprimir, eu posso tentar imprimir e deixar lá no plástico, para quem quiser. Porque é muito importante esse material. Vai ajudar bastante vocês. Oi, amor. Aqui está escrito que mesmo vários para locuções pode haver e deve haver. Aí se tiver no plural, podem haver, só o haver que não muda. Uhum. Porque é o haver no sentido de existir. Qualquer outro verbo que tiver encostado com o haver ali para fazer essa locução, Nicole, ele pode até sofrer flexão, mas o verbo haver não vai aceitar. Se ele tiver no sentido de existir. Entendeu? Entendi. Aí, agora a gente vai pro verbo fazer, indicando tempo. Olha só. O verbo fazer, quando ele refere-se a tempo, ele indica tempo, ele é impessoal. O que é um verbo impessoal? É aquele que a gente não consegue limitar ou encontrar uma pessoa específica para ele. A gente não sabe se ele está na primeira, na segunda, na terceira, em que pessoa ele está. Porque ele não aceita pertencer a nenhuma pessoa da voz verbal, das vozes verbais. Aí o erro que a gente comete. Já fazem 5 meses que nos preparamos para a redação. Já fazem 5 meses ou já faz 5 meses? No ponto de vista de vocês, qual seria o correto? Fazem 5 meses ou faz 5 meses? Eu, se não tivesse disponível, ia falar que era fácil. Fazem, né? Aham. Pois é. Sabe por que a gente pensaria, que a gente poderia pensar que seria o fazem? Porque a gente fica com aquela coisa na cabeça de que todo verbo obrigatoriamente concorda com o sujeito. E se o sujeito está no plural, a nossa tentação é o quê? Colocar tudo quanto é verbo no plural também. Só que aí a gente tem essas porcarias dessas regras específicas que confunde a vida do sujeito, como uma professora maravilhosa que eu amo muito da faculdade falava. Esses casos específicos ou essas regras ilimitadas é tudo falta de banheiro para lavar. Esses linguistas puristas, esses povo das gramáticas aí, eles não tinham muito banheiro para lavar, eles não tinham muitas amizades boas, e aí eles ficavam inventando moda. Agora nós temos que lidar com isso. Porque é assim que funciona.
né? Então, o verbo fazer indicando tempo. Faz 7 meses que estamos trancados dentro de casa. Faz 7 meses que não frequentamos presencialmente as escolas. Faz 7 meses que as aulas estão funcionando em regime remoto. Não importa o acontecimento, verbo fazer indicando tempo transcorrido, tempo em passagem, em transição, ele é impessoal. Quando você coloca o faz, você não consegue achar uma pessoa para ele. Quem faz? Ele faz? Ele quem? Os 7 meses? Não pode ser, não encaixa perfeitamente, porque ele é impessoal. Não procure pessoas para um verbo que não aceita pessoas na sua vida. O fazer, indicando tempo, é esse tipo de verbo. Ele é o fodão. Ele sozinho tá ótimo, não aceita nenhuma pessoa perto para ajudar. Então, qualquer pessoa que você tentar colocar no verbo faz, indicando tempo transcorrido, ele vai rejeitar. Assim como o verbo haver, no sentido de existir, vai rejeitar também. Ambos são casos em que os verbos são irregulares. São verbos teimosinhos, por assim dizer. Tá bom? Ainda sobre o verbo fazer? Não. Agora a gente vai falar sobre infinitivo. Vocês sabem o que é um verbo no infinitivo? Não, calma, vou reformular a pergunta. Vocês sabem quais são as formas nominais dos verbos? São 3 formas. Sabe de alguma? É aquele negócio do participio, né? Exatamente. Gerúndio, particípio e infinitivo. Quais são as terminações dessas três formas nominais? Como que o gerúndio termina? O que é um gerúndio? É quando você usa uma locução verbal. É o verbo... É o ND, né? NDA ou NDO. Isso. E aí, o gerúndio, ele não pode só terminar em NDO, ele não consegue se sustentar só com essa terminação. Aí, ele pede um complemento. O que é esse complemento? É um outro verbo. É o verbo ser ou estar, mais a terminação em NDA ou NDO. Aí, o que acontece? O pessoal do telemarketing utilizava muito mais, mas ainda usam esse verbo para quê? Para enrolar as pessoas. Qual é o sentido expresso quando a gente usa uma terminologia no gerúndio? Toda vez que um aluno coloca gerúndio na minha redação, eu corrijo ele. Por quê? Porque o gerúndio ele foi criado pelo método enrolation. É quando você não quer dizer nem que sim nem que não para aquela ação, então você enrola. Quando você diz assim, vou estar enviando o tema da redação. Vou estar enviando, essa construção inteira é o que a gente chama de um gerundismo. E que ideia o gerundismo expressa? De tempo? Nenhuma. Não tem nenhum tempo específico. Esse estar enviando pode ser daqui 1 hora, daqui 3 dias, daqui 1 década, daqui 1 século. Ele não determina, ele não fecha um tempo, sabe? E aí, no dia a dia, na nossa fala, se a gente usa de maneira exagerada a terminação em NDA e NDO, a gente comete falhas, falha de caráter mesmo, a gente ganha fama de quem enrolão, né? Porque para todas as ações que a gente promete, a gente usa um verbo que não determina o tempo de ação dele, de execução. Então, vou estar transferindo, vou estar enviando, a Maria Fernanda me pede uma roupa emprestada, e eu falo assim, vou estar te emprestando. Espera sentada, querida, porque em pé vai cansar. Não quero falar não pra ela. Então, eu uso o gerúndio.
É uma maneira carinhosa de deixar a pessoa esperando sem a menor preocupação. Só que além de feia, é falta de educação, né? Mas ela é aceita na gramática, porque foi a gramática quem criou. Eu, particularmente, tenho um ranço com gerúndio. É coisa minha, muito particular. Mas não é errado usar, não? Sim, é errado usar exageradamente. Por exemplo, um aluno ele não vai perder 200 pontos na redação porque ele usou o gerúndio uma vez. Só que ele tem que tomar muito cuidado, porque qualquer momento da redação que esse modelo de verbo foi empregado, que ideia que ele vai passar para quem for ler seu texto? De que aquela ação vai ser executada? Não se sabe quando. Agora, você poderia dizer, por exemplo, cabe o governo estar estudando possibilidades de melhoria acerca do assunto tal. Então, esse estar estudando é um gerúndio que está aplicado ao governo e está delimitando que, por ser um assunto de tamanha complexidade, o governo precisa de um tempo maior para estudar as possibilidades. Você pode usar, só que eu peço cuidado. Cuidado, porque se você tem o vício de usar o gerúndio, vai perder muito na coesão e na coerência. Porque a banca vai, em primeira instância, determinar que a sua intenção é só enrolar. Porque o gerúndio foi criado para isso, para enrolar. Por isso que os operadores de telemarketing falam, vou estar transferindo. Quanto tempo a gente fica sendo transferido para o setor responsável? Ganha ruga nessa transferência e ela não acontece. É para enrolar. É tática. Então, o verbo NDA e NDO, verbo estar, mais terminação em NDA e NDO, é uma forma nominal do gerúndio. E o particípio? ADA e ADO. Não tenho gostado do clima nos últimos dias. Gostado é uma forma nominal do verbo no particípio. E ele indica uma ação concluída. E o infinitivo? O infinitivo é quando o verbo termina em ar, ir. Aí tem que ser o verbo, como se diz, o verbo na formatação dele original, o radical do verbo, ou pode ser o derivado? No radical, a raiz do verbo tem que terminar em ar, ir, ok? Exemplos de verbos no infinitivo: amar, comer, rezar, dormir, partir, sorrir, chorar. Tudo isso são verbos no infinitivo, todos eles. E aí, quando a gente tem esses verbos, ainda que flexionados, a gente precisa fazer o quê? Lembrar que não existe flexão do infinitivo com preposição. Então, eu não posso usar, por exemplo, verbos que terminam em ADA com ADO e a conjunção junto e o verbo no infinitivo no plural. Olha um exemplo do verbo fazer que eu tô falando. Diz assim, ó. Não flexionar infinitivo com preposição funcionando como complemento. Aí o exemplo diz assim: os alunos chegaram à escola cedo para fazerem uma prova. Exemplo 1. Segundo exemplo. Os alunos chegaram à escola cedo para fazer uma prova. Qual dos dois está correto? Para fazerem uma prova ou para fazer uma prova? Fazer. Por quê? Porque quando o verbo estiver no infinitivo, o verbo fazer, que é o verbo no infinitivo, ele não aceita ser flexionado. Então, não importa se o sujeito está no singular ou no plural, o verbo fazer, no sentido de existir, ele vai permanecer no singular. Ele não vai ser flexionado, ele não vai mudar, ele não vai sofrer alterações. Aí o exemplo correto seria: os alunos chegaram à escola cedo para fazer uma prova. Simples assim, sem mais. Tá bom?
Aí, agora a gente tem que também atentar-se para o sujeito longe do verbo. É por isso que eu falo, alunos, cuidado com construções, alunas, amoras, né? Cuidado com construções muito longas. São construções que você distancia o sujeito do verbo. Por quê? Você pode ter uma certa dificuldade em fazer a concordância deles. Quanto maior a sua sentença frasal, quanto mais longe o sujeito estiver do verbo, maior a chance de você cair no golpe de esquecer de flexionar os dois. Olha um exemplo. Todos os alunos dessa escola estão de acordo com o simulado no domingo. Todos os alunos dessa escola estão de acordo com o simulado no domingo. Qual das duas orações é a correta? Vou acender a luz. A segunda. Exatamente. Todos os alunos, sujeito, tá no singular ou no plural? Plural. Ok. Dessa escola estão de acordo com o simulado no domingo. O que tem entre o sujeito e entre a locução verbal? Estão de acordo. Dessa escola, nós temos aqui um advérbio de lugar, que está distanciando o sujeito do verbo. E o que a gente faz nesses casos? A gente continua com a regra geral, que é concordar sujeito e verbo. Tem que concordar, é a regra geral. Nesses casos, não importa onde o sujeito esteja, ele precisa concordar com o verbo. E a gente precisa tomar esse cuidado, a gente precisa lembrar desses casos atípicos, essas exceções, né, em que não há flexão verbal, e lembrar da regra geral. Por exemplo, eu poderia dizer assim... Não, eu vou seguir, porque aí na outra explicação eu vou conseguir chegar onde eu quero. Isso, eu tô falando daquilo que a gente chama na língua portuguesa de ordem direta. O que é uma ordem direta? É o sujeito, o verbo e o predicado. Isso é a posição de jogo tradicional da gramática. Por isso chama uma ordem direta. A gramática, gente, assim como na matemática, ela também é toda estruturada, ela é regrada. Existem esquemas específicos. A diferença de uma para outra é que a matemática, ela não aceita exceções. E a gramática abre um leque de exceções. É só nisso que distancia uma ciência da outra. Caso contrário, em ambas as ciências tem interpretação de texto, tem análise do caso, enfim. E aí, existe uma regra, como se fosse aquilo que a gente chama de uma fórmula. Sujeito, verbo, ação. Ordem direta. Eu preciso me prender só a essa ordem? Se eu fizer diferente, se eu mudar os jogadores de posição, eu tô errada? Não necessariamente. A gramática te dá espaço para aquilo que ela vai chamar de ordem inversa. O que é uma ordem inversa? Bom, uma ordem inversa é quando você muda a posição de um desses elementos. Isso é possível de acontecer. Por exemplo, diz assim, no exemplo. Podem, se não tratadas a tempo e com o devido cuidado, provocar sérias lesões hepáticas, as consequências do uso excessivo de álcool, remédios e outras drogas. Na ordem direta, eu poderia dizer assim: o uso excessivo de álcool, remédios e outras drogas podem, se não tratadas a tempo e com devido cuidado, provocar sérias lesões hepáticas e consequências. Por quê? O uso excessivo de álcool, remédios e drogas é o verbo da minha oração, o verbo credo, é o sujeito da minha oração. E esse sujeito, ele poderia, na ordem direta, vir lá na primeira instância. A primeira informação é o sujeito. Só que eu quis complicar um pouquinho, eu quis colocar o sujeito na última informação. Eu posso fazer isso? Pode. Só que vocês ainda têm que lembrar que o sujeito é obrigado a concordar com o verbo.
E aí vocês precisam tomar esse cuidado. Então, o certo é podem, o verbo no plural. Por que o verbo está no plural? Porque o sujeito, não importa em que posição da oração esteja, ele também está no plural. Então, obrigatoriamente, o verbo vai concordar com esse sujeito onde ele estiver. É a regra geral sendo aplicada tanto na ordem direta quanto na ordem indireta. Ou, desculpa, inversa. Que é quando você muda de ordem, você pode começar com o sujeito, você pode começar com a consequência e depois colocar o verbo e o sujeito no final. Você pode começar com o verbo, colocar a consequência e o sujeito no final. Você pode mudar os jogadores. Como que eu ensino isso na minha sala de aula, no ensino regular? Eu tenho um 8º ano, que hoje é 9º, e o ano passado eu dei essa matéria para eles de ordem direta e ordem inversa. E aí, é uma sala composta só por uma menina e 9 meninos, todos muito apaixonados por futebol. Aí eu uso a seguinte ilustração. Cada técnico tem seu time. E cada técnico tem uma estratégia de jogo. Essa estratégia consiste na posição dos jogadores. Se o atacante vai vir na frente, se ele vai ficar na linha, se ele vai vir lá atrás, se vai fazer 3, 2, 5, não importa. Cada técnico tem a autonomia de mexer com os seus componentes e posicioná-lo da maneira que ele quiser. Na gramática, nós temos os componentes, que é o sujeito, o verbo e sua ação, predicado, predicativo. E aí, cabe a nós, técnicos da nossa construção, escolher que posição a gente vai jogar. Eu vou jogar em que posição? Eu vou colocar o sujeito na primeira informação? Eu vou seguir a ordem tradicional, que é aquilo que a gramática chama de ordem direta? Beleza, pode ser. Não quero seguir a gramática, a ordem tradicional. Eu sou ousada. Eu quero jogar o meu time em posição diferenciada. O que eu vou fazer? Usar o que a gramática te oferece, a ordem inversa. Acabou, só isso. Os jogadores são os mesmos, porém em posições diferentes, porque você tem um ataque já programado na sua mente. E nesse contexto, como que a gente faz a concordância? Nos dois contextos, o verbo concorda com o sujeito e ponto final, acabou, não fala mais nisso. Não importa a ordem, o verbo vai concordar com o sujeito. Beleza? Eita, Charlotte! Dúvidas, meninas? Até aqui? Não. Vamos fazer o seguinte? Eu vou parar, porque eu sei que as meninas têm aula. Não tem, Simone e Maria Fernanda? Do cursinho? E aí, o que eu faço? Vocês já têm o material. Se puderem imprimir, ler e anotar as dúvidas, a semana que vem a gente continua falando desse ponto aqui, de onde paramos, tá bom? E aí, nas redações de vocês, vou mandar o tema, eu quero que vocês façam o seguinte, que ao usar um desses casos que a gente viu até agora, que vocês circulem ele, tá bom? Ah, Lica, mas eu digito a minha redação, o que eu vou fazer então? Vou colocar em negrito, em itálico, não importa. Só esses elementos para eu ver se vocês conseguem perceber a presença desses elementos no discurso de vocês, no texto de vocês. E eu não quero corrigir isso, eu quero que vocês apontem. E escreve, e aí eu corrijo se está correto ou não. Pode ser? Posso lançar esse desafio para vocês? Beleza, então. Então é isso, amoras. Semana que vem, nesse mesmo bate-horário, esse mesmo bate-local, a gente se encontra. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Tá bom? Beijo, beijo. Amo muito vocês e eu tô com saudade. De verdade. Tchau, tchau. Beijo.